coronavirus update. Every time a person dies of COVID-19 in China, Com o crescimento de casos do novo coronavírus, aumenta também a preocupação das pessoas. E diante disso, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, informa que a doença tem uma taxa de mortalidade baixa e grupos de risco específicos. Bom, pessoal, olá. Meu nome é Lucas Silvestre, eu sou neurologista clínico, tá? Trabalho como preceptor da residência de neurologia no Hospital Geral de Fortaleza e sou professor de medicina na Unicristos, tá? É um prazer estar aqui falando com vocês nesse curso tão bacana sobre Covid-19. Então, o tema que eu vou falar aqui, naturalmente, é sobre Covid-19 na neurologia, tá? E para a gente começar, eu queria primeiro situar onde que a gente se encontra hoje em dia, né? Então, a gente sabe que na medicina, na prática clínica diária, a gente faz um exercício constante de colocar na balança o peso entre as evidências científicas e as opiniões de especialistas ou até a opinião própria, certo? Então, em condições normais de temperatura e pressão, em CNTP, normalmente o peso é bem maior, claro, da medicina baseada em evidência, tá certo? Mas o cenário que a gente está hoje, a pandemia que a gente está enfrentando, ela não permite a gente utilizar muito da medicina baseada em evidência, não deu tempo ainda, né? Então a gente tem um vírus que se dissemina muito rapidamente e em questão de poucos meses esse vírus está presente em quase todos os países do globo terrestre e de forma que não deu tempo ainda da gente ter evidência científica robusta para colocar isso na balança. Então, o nosso cenário hoje de enfrentamento da Covid-19, a balança está pendendo muito mais para a opinião de especialista. Por isso que nesse cenário a gente precisa ter muita cautela antes de tecer certos comentários ou de afirmar certas relações causais, tá certo? Então, entendido esse cenário atual que a gente se encontra, a gente vai começar a aula. Então, a minha aula eu dividi ela basicamente em duas metades, tá? Eu dividi a primeira parte, a gente vai falar sobre as manifestações neurológicas possíveis que o vírus SARS-CoV-2 pode manifestar. E o finalzinho da aula eu vou falar um pouquinho sobre o que fazer com os nossos pacientes neurológicos diante dessa epidemia, tá certo? Então eu vou começar falando das possíveis manifestações neurológicas. Então, para situar vocês, eu vou começar falando de um vírus que antecedeu o SARS-CoV-2, né? Lembrando, pessoal, que o SARS-CoV-2 é o vírus relacionado ao Covid-19, né? O irmão mais velho dele é o SARS-CoV, né? Que foi responsável pela epidemia de 2002, tá certo? Então, esse artigo aqui que eu estou mostrando para vocês, ele é interessante porque ele fala sobre algumas infecções respiratórias que podem afetar o sistema nervoso central. Alguns vírus com predileção, com tropismo para o sistema respiratório, que podem apresentar algum grau de neuroinvasividade, tá certo? Então, aqui nessa tabelinha do lado, a gente observa que tem aqui a linha do coronavírus, tá certo? Então, essa linha do coronavírus é relacionada ao SARS-CoV-2, que é aquele irmão mais velho de 2002, tá certo? Então a gente já sabia que o SARS-CoV ele poderia dar quadros de crises febris em crianças, crises convulsivas, perda de consciência, encefalite, encefalomielite, tá certo? Então a gente já partindo desse conhecimento prévio, esse artigo ele também coloca para a gente 3 vias possíveis de acesso desses vírus ao sistema nervoso central. Isso é bastante interessante, porque a gente vai puxar um gancho com o Covid-19 a partir daqui, né? Então a gente tem 3 vias possíveis de disseminação. A primeira é a disseminação hematogênica, aquela via clássica que ocorre a viremia, o vírus cai na corrente sanguínea, ele vai infectar uma célula endotelial e vai entrar para dentro do sistema nervoso central, penetrando a barreira hematocefálica, certo? A segunda via de neuroinvasividade é aquela conhecida como cavalo de Troia, em que o vírus ele entra dentro de um linfócito T, e esse linfócito T ele vai entrar dentro do sistema nervoso central e vai carrear junto dele partículas do vírus SARS-CoV, no caso aqui que a gente está comentando.
E por último, a via mais provável relacionada à neuroinvasividade do SARS-CoV e do SARS-CoV-2, que é a via de transporte axonal, que é aquela que ocorre através do nervo olfatório, tá certo? Que é o primeiro nervo craniano. Então, o vírus pode infectar células do trato respiratório superior, das narinas, do nervo olfatório, e através de transporte axonal do nervo olfatório ele pode entrar dentro do sistema nervoso central e possivelmente causar, digamos assim, encefalites, tá? É interessante também comentar, certo? Antes de falar do SARS-CoV-2 propriamente dito, é interessante comentar que esses vírus, pessoal, os coronavírus de uma forma geral, eles entram dentro das células através da expressão do receptor de ECA2. Lembrando que ECA é uma sigla para enzima conversora do angiotensinogênio, tá certo? É claro que tem outras vias que esse vírus utiliza para entrar dentro das células, mas uma das principais é essa relacionada ao receptor de ECA2, que a gente vai ver que tem uma relevância bastante prática e importante aqui com a neuroinvasividade para a neurologia, tá certo? Então esses receptores de ECA2, eles são muito prevalentes nas vias aéreas, tanto superiores quanto inferiores. Por isso que é um vírus que tem tropismo pelo sistema respiratório. Porém, esse receptor de ECA2, ele também se expressa em células do sistema nervoso central, do coração e dos rins, como está ilustrado aqui na figura que vocês estão vendo. Então, os órgãos que estão coloridos nessa figura são justamente os órgãos que expressam as moléculas de receptor de ECA2. Portanto, são órgãos que poderiam eventualmente sofrer com o SARS-CoV e o SARS-CoV-2, tá certo? E aí, eu vou começar a mostrar para vocês alguns artigos e relatos de caso, mostrando pacientes que tinham o SARS-CoV e evoluíram com quadros neurológicos, tanto no sistema nervoso central quanto periférico. Então, esse artigo que eu estou mostrando para vocês agora, ele é o primeiro caso relatado de SARS-CoV relacionado à neuroinvasividade, relacionado à invasão do sistema nervoso central, à encefalite, tá, pessoal? Então se trata de uma paciente renal crônica dialítica, tá? Ou seja, ela tinha uma imunossupressão relativa, ela internou com um quadro de encefalopatia e de estado de mal convulsivo, e por conta dessa encefalopatia, do rebaixamento e das crises reentrantes, foi realizada neuroimagem e a punção lombar para análise do líquido cefalorraquidiano, tá certo? O que é interessante notar nesse caso era que a paciente tinha o PCR no líquor, a detecção de partículas virais do SARS-CoV, tá certo? E também no plasma. Então, é um caso de paciente renal crônica dialítica que evoluiu possivelmente aqui com uma encefalite relacionada ao SARS-CoV, que é o irmão mais velho do SARS-CoV-2. Esse segundo artigo que eu estou mostrando para vocês, pessoal, é um segundo exemplo de caso clínico de invasão do sistema nervoso central relacionado ao coronavírus, tá? Então, a gente tinha um cenário de um médico de 39 anos, né, relativamente jovem, que abriu um quadro de queixas respiratórias e dias depois ele evoluiu com um quadro cognitivo-comportamental, tá? E aí, por conta desse rebaixamento do sensório, foi feito neuroimagem. E na tomografia de crânio, a gente viu que tinha um apagamento difuso dos sulcos, um edema cerebral difuso e alguns pontos de transformação hemorrágica, alguns pontos hemorrágicos, como vocês estão vendo aí na seta branca, tá certo? Esse mais um exemplo, então, de neuroinvasividade relacionada ao SARS-CoV. Outro artigo, de novo, para exemplificar como esses coronavírus eles podem invadir o sistema nervoso central. Aqui, no caso, era um bebê de 11 meses de idade que era imunossuprimido, tá? Ele evoluiu com um quadro encefalopático, rebaixamento do sensório, coma. Infelizmente, o desfecho foi desfavorável, o paciente foi a óbito. O PCR para a pesquisa do coronavírus ele veio negativo e a família autorizou a biópsia pós-mortem, né, a análise histopatológica pós-mortem do tecido cerebral.
E na microscopia foi evidenciado partículas de um tipo de coronavírus no tecido cerebral desse paciente, tá certo? Aqui no caso é um coronavírus humano OC43, tá? Então eu acabei de mostrar para vocês alguns exemplos de outros coronavírus invadindo o sistema nervoso central, tá certo? Por que eu mostrei desses 3 casos? Para vocês entenderem que há uma plausibilidade biológica para esses vírus invadirem o sistema nervoso central, certo? E aí a gente vai entrar agora propriamente no SARS-CoV-2, né, que é o vírus culpado pelo Covid-19, a pandemia atual que a gente está passando, tá certo? Então nesse artigo é interessante porque ele fez o estudo genômico do SARS-CoV-2, tá? E o que eles mostram aqui no gráfico é a homologia genômica. Então, se você pegar aqui no gráfico a linha vermelha, que é o SARS-CoV-2, ela é quase idêntica com a linha verde e a linha marrom, que está por detrás, que é a análise genômica do SARS-CoV do morcego, tá certo? Então, através desse gráfico, os pesquisadores, na verdade, começaram a suspeitar realmente de que esse vírus SARS-CoV ele veio derivado do morcego, e aí ele sofreu algumas mutações e passou, no caso, a infectar seres humanos, e aí deu origem a toda a pandemia que a gente está passando agora. Então é um vírus, pessoal, que provavelmente veio do morcego, mas ele tem uma semelhança genômica com o irmão antigo dele, o SARS-CoV-1, da epidemia de 2002. Ele tem uma homologia genômica de quase 80%. Então ele é muito parecido com o irmão mais velho dele. Lembrando que esse irmão mais velho, como eu mostrei para vocês, ele tem plausibilidade biológica, ele já tem casos comprovados de invasão no sistema nervoso central, tá certo? E aí, mais uma vez, falando sobre plausibilidade biológica, eu mostro para vocês esse artigo em que nós temos a questão da presença do receptor de ECA2 no sistema nervoso central, tá certo? Esse artigo ele é interessante, pessoal, porque além dele comentar essa questão da expressão desses receptores de ECA2, que vão além do trato respiratório, ele também comenta que o SARS-CoV-2 ele tem uma afinidade cerca de 10 a 20 vezes maior do que o irmão antigo dele, o SARS-CoV, para o receptor de ECA2, tá certo? E aí agora entrando no cerne da aula, no núcleo da aula, eu ilustro para vocês esse primeiro artigo mostrando manifestações neurológicas em pacientes hospitalizados com Covid-19, tá certo? Então, mais uma vez, eu reforço o cenário que a gente está vivenciando, em que não há tempo suficiente para ter evidências científicas robustas. Portanto, a maioria das revistas estão em fast review, que os artigos eles mal são lançados e já é disseminado e todos os médicos já estão lendo, já está em todos os grupos de WhatsApp, tá certo? Então a gente tem que ter muito cuidado, porque artigos que não têm uma metodologia tão refinada estão sendo publicados e muitas vezes estão sendo tidos como verdades absolutas. Então a gente tem que ter, mais uma vez, uma análise crítica. A gente tem que ter uma análise de cientista mesmo, de criticar as metodologias do estudo, e tem que ter muita calma nessa hora antes de fazer uma afirmativa tão veemente entre o Covid-19 e invasão do sistema nervoso central, entre o SARS-CoV-2 e invasão do sistema nervoso central. Então olha só esse artigo. Ele estudou os pacientes internados com Covid-19 e ele viu, ele relata aqui nessa tabelinha que vocês estão vendo do lado, que ao todo, aproximadamente 36% desses pacientes tinham manifestações neurológicas, o que é muita coisa, né? Não é esperado tudo isso para um vírus que tem um tropismo tão forte para as vias aéreas, e a gente vê tão poucos casos relatados de infecção do sistema nervoso central. Porém, quando a gente vai analisar friamente esses 36%, a gente vê que, na verdade, existe uma série de críticas, onde dentro desses 36%,
ele considera, por exemplo, tontura como manifestação neurológica, onde a gente sabe que é uma queixa altamente inespecífica, principalmente em pacientes com quadros respiratórios hipoxêmicos e pacientes em cuidados críticos, né? Pacientes mais graves. Cefaleia, por exemplo, foi presente em aproximadamente 13% desses pacientes internados, ele considera como sintoma neurológico. E a gente sabe que não é muito bem assim, até porque a gente sabe que qualquer resfriado ou gripe também pode ter uma cefaleia e nem por isso quer dizer que seja um sintoma neurológico, nem por isso está relacionado à neuroinvasividade. E o que é interessante também nesse artigo, que vocês estão vendo aqui na parte inferior da tabela, é que é relativamente comum a presença de distúrbios do olfato e do paladar. Ele coloca aqui aproximadamente 5 poucos por cento, tá bom? Então, mais uma vez, esse artigo demonstrando as manifestações neurológicas relacionadas ao SARS-CoV-2 com uma série de críticas relacionadas. Ele coloca como 36% dos pacientes com manifestações neurológicas, mas a gente sabe que aparece que um pouquinho de forçação de barra aqui nesse artigo, tá certo? Um segundo artigo interessante, falando sobre outra manifestação neurológica, a questão da anosmia e da ageusia, né, os distúrbios do paladar e do olfato. Então, nesse artigo dessa autora italiana, Andrea Giacomelli, ela achou, olhando aqui para a tabelinha do lado, ela achou que aproximadamente 30% desses pacientes poderiam ter queixas do olfato e do paladar, né? Sendo desde anosmia, hiposmia, até ageusia ou disgeusia, tá certo? Então a gente sabe, pessoal, que uma parte do paladar do ser humano, ele advém do olfato, na verdade, tá certo? Então esse vírus ele pode realmente afetar as células do nervo olfatório e, consequentemente, o paciente pode manifestar clinicamente uma alteração do paladar. Então, essa alteração do paladar, na verdade, ela é por acometimento do olfato, tá certo? Então, resumindo, a gente acredita que ocorra essa manifestação no olfato ou no paladar entre 5% a 30% dos pacientes, pelo menos por enquanto é o que esses poucos trabalhos têm demonstrado para a gente. Essa queixa do olfato e do paladar, ela é tão relevante que a Associação Brasileira de Otorrinolaringologia emitiu um posicionamento comentando que se você está diante de pacientes com queixa de anosmia e ageusia súbitas, sem uma causa nas narinas relacionadas, se você está diante desse cenário, você tem que suspeitar do Covid-19 e, idealmente, isolar esse paciente por até 14 dias, já que a gente sabe que muitos pacientes, a única manifestação clínica é a anosmia e ageusia súbita, tá certo? Lembrando, pessoal, vamos ter calma, cautela nessa hora. Lembrando que a principal causa de anosmia e ageusia no nosso meio são as doenças do nariz, as doenças das narinas, como os resfriados, as rinossinusites, as causas otorrinolaringológicas, tá? Então, a gente só deve pensar em Covid-19 naqueles pacientes que não têm queixa de rinorreia, de obstrução nasal, que a narina está livre e que desenvolvem uma anosmia e ageusia de forma súbita, sem uma causa pré-estabelecida, tá certo? Entrando agora em outras manifestações neurológicas relacionadas ao SARS-CoV-2, a gente vai começar agora a entrar nos relatos de casos polêmicos que a gente teve agora nos últimos poucos meses e semanas, tá? Então eu vou mostrar para vocês alguns artigos de relato de caso e a gente vai fazendo uma análise crítica e cada um vai tirando a sua própria conclusão. Esse artigo aqui saiu recente, pessoal, sobre uma paciente que era aeromoça, certo? Ela evoluiu com um quadro respiratório e ela evoluiu em poucos dias com um rebaixamento do sensório. Foi internada, logicamente, e aí por conta dessa encefalopatia e rebaixamento do sensório foi realizada uma neuroimagem, tá? E aí na análise da neuroimagem foi vista inicialmente na tomografia, nessa imagem à sua direita, um infarto bitalâmico, nessa hipodensidade pegando a região medial dos dois tálamos, tá? E o grande diagnóstico diferencial desse aspecto radiológico é um AVC por oclusão da artéria de Percheron ou um infarto por trombose venosa
profunda. Por isso que aqui do lado da tomografia a gente vê imagens de angiotomografia, excluindo trombose venosa e infartos arteriais das artérias cerebrais posteriores e da artéria de Percheron, tá certo? Então, na verdade, quando o paciente submeteu à ressonância magnética, a gente viu que um padrão sugestivo de ANE, também conhecida como encefalopatia necrotizante aguda, tá certo? Essa paciente, essa aeromoça, durante a internação, ela foi feita um swab nasal que veio positivo para o SARS-CoV-2, tá? Ou seja, ela realmente teve Covid-19. Porém, pessoal, a punção lombar dessa paciente, ela foi traumática. Então, no artigo, ele não disponibiliza para a gente a análise do líquor, mas ele comenta que o PCR para SARS-CoV-2 no líquor estava indisponível. Portanto, nesse caso, a gente não conseguiu documentar a presença do vírus no sistema nervoso central, tá certo? Então, assim, não dá para você atribuir causalidade nesse caso, num relato de caso isolado, onde não foi comprovado a presença do SARS-CoV-2 no sistema nervoso central. Então, é possível que isso seja do Covid-19, mas não dá para a gente ter certeza. É um artigo que serve só para levantar o nosso alerta, o nosso red flag, para, digamos assim, cenas dos próximos capítulos, tá? Lembrando, pessoal, que essa encefalopatia necrotizante aguda, ela acontece muito comumente não, é uma doença rara, na verdade, mas comum em crianças e relacionadas a alguns vírus, entre eles o vírus da influenza, e a principal hipótese diagnóstica para isso acontecer, na verdade, é relacionada às tempestades de citocinas. E a gente sabe que isso também está acontecendo em alguns casos de Covid-19, tá certo? Bom, outro artigo que saiu recente, esse artigo de um caso de um idoso de 74 anos, ou seja, um paciente no grupo de risco. Esse paciente era portador de Parkinson, DPOC, fibrilação atrial, já teve AVC prévio e teve um histórico recente de celulite tratada. Ou seja, é um paciente com múltiplas comorbidades. Ele apresentou um quadro respiratório agudo, teve febre, tosse, o que motivou ele a ir da emergência, estava bastante debilitado. No dia seguinte, ele evoluiu com piora dos sintomas, porém agora com mudança do sensório. Ele evoluiu com rebaixamento do nível de consciência, tá certo? Esse paciente foi alocado em isolamento, foi solicitado exames complementares. Logicamente, foi feita a pesquisa para o SARS-CoV-2 através do swab, e o PCR veio positivo para o vírus, confirmou que era um Covid-19. Fizeram a análise do líquor. O líquor ele era normal, não tinha pleocitose, celularidade completamente normal. O PCR, para detectar a presença do vírus no líquor, ele não estava disponível, né? E o eletroencefalograma só tinha um alentecimento das ondas cerebrais. E aí, mais uma vez, a gente vê um artigo um pouquinho forçando a barra, querendo relacionar aqui esse vírus com uma suspeita de um quadro encefalítico, tá? Então, assim, tendo uma visão crítica analisando esse artigo, parece muito mais um paciente com múltiplas comorbidades, que evoluiu como um doente crítico, um doente grave, e como todo doente crítico grave, está sujeito a evoluir com encefalopatia e rebaixamento do sensório, tá? Então, muito cuidado para não atribuir essas encefalopatias relacionadas às doenças críticas a uma suspeita de uma encefalite relacionada ao SARS-CoV-2, tá? Muita calma nessa hora, de novo. Reforço uma cautela com essa ânsia de querer descobrir uma nova manifestação clínica ou de querer atribuir causalidade do vírus com o quadro neurológico, tá? Nesse caso que eu acabei de comentar com vocês, essa é a tomografia do paciente, mostrando que ele realmente tinha um infarto antigo grande, né, no território aqui de cerebral posterior, e o raio-x de tórax com infiltrado em vidro fosco bilateral, tá certo? Então, realmente um paciente que evoluiu grave, evoluiu como um doente crítico e, como todo doente crítico, está sujeito a ter encefalopatia e evoluir com rebaixamento do sensório, tá certo? Outro artigo que a gente tem recente, pessoal, esse tentando, na verdade, relacionar o Covid-19 com o Guillain-Barré,
tá? Agora entrando nas manifestações do sistema nervoso periférico, mais uma vez olhando, tendo um olhar crítico, certo? Me parece um pouco de forçação de barra. Se você for ler esse artigo com calma, você vai perceber que, na verdade, se tratava de uma senhora de 61 anos de idade que evoluiu com um quadro sugestivo de Guillain-Barré. Ela teve uma paraparesia flácida ascendente, procurou atendimento hospitalar, foi diagnosticada como tal, feita a punção lombar, havia uma dissociação proteíno-citológica, uma eletroneuromiografia que sugeria alguns achados iniciais realmente de síndrome de Guillain-Barré. E ela foi tratada como tal, foi iniciada imunoglobulina durante essa internação, certo? E aproximadamente no 7º dia de internação hospitalar, ela evoluiu com um quadro respiratório clássico, típico do Covid-19, né, com um padrão de imagem compatível. E de novo, fazendo análise crítica, na minha humilde opinião, me parece muito mais um paciente que teve um Guillain-Barré, internou e durante essa internação adquiriu uma infecção pelo Covid-19, né? Então, acho que alguns artigos eles tendem a um pouco forçar a barra para tentar sempre fazer esse gancho do Covid-19 com algumas manifestações novas, tá certo? E agora, esse artigo bem recente, esse talvez seja o artigo que eu acho que tem, assim, me pareça mais mesmo um quadro provável de encefalite relacionado ao Covid-19, ao vírus do SARS-CoV-2, certo? Esse caso, pessoal, o nosso paciente, ele apresentou um quadro respiratório, ele evoluiu com um quadro de encefalopatia, rebaixamento do sensório e crises convulsivas, tá? Foi feita neuroimagem por conta do rebaixamento do sensório e na neuroimagem, na ressonância magnética, foi visto esses achados que vocês estão vendo na letra A, B e C, que é um hipersinal na região mesial do lobo temporal, na região ali do hipocampo, tá certo? E aí a gente não sabe se esse achado ele é secundário a uma encefalite pelo coronavírus, pelo SARS-CoV-2, ou se ele é simplesmente secundário às crises convulsivas que o paciente teve, já que pacientes com crises convulsivas podem ter alterações transitórias na ressonância na região do hipocampo, tá certo? Mas esse caso foi isolado o vírus através da análise de PCR no líquido cefalorraquidiano, tá? Então, talvez esse caso tenha mais plausibilidade, tenha mais probabilidade de ser realmente uma neuroinvasividade pelo SARS-CoV-2, tá? Bem interessante, recomendo a leitura. Bom, então resumindo essa primeira parte da aula sobre as possíveis manifestações neurológicas relacionadas ao Covid-19 e ao SARS-CoV-2, a gente precisa ter muita cautela, tá? A gente vai ver alguns artigos aí nos próximos dias, às semanas, tentando fazer essa correlação. Então, vamos ter análise crítica, tá certo? E vamos ficar de olho, né? A gente tem que ficar alerta para esses casos. A gente sabe, como eu mostrei para vocês, que o irmão mais velho desse vírus, né, da epidemia de 2002, a gente sabe que ele tem uma neuroinvasividade, não é comum, são poucos casos, mas existe. A gente sabe que há uma plausibilidade biológica, já que os receptores de ECA2 eles estão presentes no sistema nervoso central, e esse vírus ele vai provavelmente afetar milhões e milhões de pessoas no mundo todo. Então, sabendo que é um vírus que tem um forte tropismo para o sistema respiratório, a gente imagina que ele tenha um pequeno percentil de casos que possam invadir o sistema nervoso central. Então, acho que nas próximas semanas a meses podem aparecer alguns casos novos aí de neuroinvasividade. Lembrando que são manifestações que a priori são raras, já que nós temos, no dia de hoje, nós já temos mais de 1 milhão de casos de Covid-19 no mundo todo, e nós temos relatos de casos, como eu mostrei para vocês, bem pontuais, tentando relacionar o SARS-CoV-2 com invasão do sistema nervoso central, tá? Entrando no finalzinho da aula, pessoal, que é a segunda polêmica, o que fazer
com os nossos pacientes neurológicos diante dessa loucura, dessa pandemia do Covid-19 que a gente está passando, né? Então, a primeira coisa que eu queria comentar com vocês é a questão dos grupos de risco, né? Então, os estudos epidemiológicos iniciais que estabelecem os grupos de risco, os idosos, hipertensos, diabéticos, eles não abrangeram os pacientes com doenças neurológicas crônicas, né? Então, a rigor, esses pacientes neurológicos eles não estão inclusos nesse grupo de risco, mas seguindo opiniões de especialistas, a tendência hoje é que a gente considere esses pacientes como grupo de risco. A gente acredita que eles se comportem como tal, tá? Então, levando em conta que esses pacientes podem estar no grupo de risco, a gente tem que seguir as recomendações de quarentena, tá certo? Então, recomendar que esses pacientes com doenças neurológicas crônicas, que eles fiquem em afastamento social, que eles tenham o mínimo contato possível com outras pessoas, que eles evitem ao máximo sair de dentro de casa, certo? Se for fazer compras no supermercado, que peça num aplicativo, que peça por telefone, ou que peça alguém que mora junto com ele que vá e compre. Lembrando que esse cuidado ele não é exclusivo do paciente no grupo de risco, ele também envolve as pessoas que moram com esses pacientes que estão sob risco, tá certo? Já que essas pessoas que moram com esses pacientes, elas podem, digamos assim, ser portador assintomático e transmitir o vírus para esses pacientes, tá? Bom, então, recomendações gerais para os nossos pacientes neurológicos, além de seguir as recomendações de quarentena, a questão das consultas e exames eletivos, tá? Então, evitar ao máximo consulta médica e exames eletivos, essas consultas devem ser adiadas. Aí entra aqui a importância da telemedicina, tá certo? Eu sou adepto de ver o copo meio cheio, então acredito fortemente que a gente vai aprender algumas coisas com essa pandemia. Uma delas é dar mais importância à telemedicina. A gente sabe que tem alguns colegas que têm muito preconceito, né, e algumas reticências com essa modalidade, mas ela veio para ficar, ela já é fato na nossa realidade, ela vai proporcionar muita praticidade para a gente e vai, como vocês estão vendo agora na nossa pandemia de Covid-19, ela vai evitar alguns riscos desnecessários, tá certo? Então, a telemedicina vai ganhar uma força muito grande depois dessa pandemia do Covid-19, isso é fato, tá? Então, a gente deve utilizar, se for possível, com alguns pacientes, para evitar que o paciente vá até o hospital, vá até o consultório e digamos assim, corra o risco de adquirir o SARS-CoV-2, o Covid-19, tá? Alguns pacientes, pessoal, que fazem exames de rotina, por exemplo, usuários de algumas medicações que tem que fazer hemograma, TGO e TGP de rotina, eletivamente, não faça esse exame agora, ou você colhe esse exame em casa, ou espera 2 meses passar essa epidemia para colher esse exame, tá certo? Então, só ir para laboratório, para hospital, para coletar exame, se for estritamente necessário, tá? E lembrar também da questão das receitas e do estoque de medicações. Pessoal, a tendência agora é que as receitas, antigamente elas valiam para 3 meses, né? As famosas LMS, a tendência agora é que elas sejam aceitas e durem por até 6 meses, que os pacientes, quando retirem as medicações nas farmácias dos hospitais, eles retirem um estoque por um tempo maior, para que ele vá menos vezes ao hospital. Inclusive, num dos locais que eu trabalho, no Hospital Geral de Fortaleza, os pacientes eles podem pedir para um familiar retirar a medicação por eles. Basta fazer uma procuração de próprio punho, onde o familiar vai lá, retira a medicação e leva para casa. Assim, o paciente não se expõe desnecessariamente, tá certo? E por último, a gente precisa orientar os nossos pacientes a evitar ao máximo o pronto-socorro. A visão é que o pronto-socorro é um ambiente potencialmente contaminado mesmo, né? Então, esses pacientes eles não devem ir ao pronto-socorro para banalidades, certo? Só que lembre-se, pessoal, que não pode ser nem 8 nem 80. Então, se o paciente tiver, por exemplo, sofrendo um AVC, lógico que ele tem que ir para o pronto-socorro, tá certo? Então, é importante passar essa visão para os nossos pacientes,
porque alguns deles pensam que, na verdade, não deve ir ao pronto-socorro de jeito nenhum, mas a gente sabe que tem as indicações que não tem jeito, que acaba tendo que ir, tá? Então, existem algumas recomendações, pessoal, que eu vou só comentar aqui sumariamente com vocês, dentro das sub-áreas da neurologia. Então, para quem não tem essa noção, não faz parte da sua realidade, dentro da neurologia existem sub-áreas, tá certo? Eu exemplifico aqui para vocês algumas delas, tá certo? E dentro de cada sub-área dessa existem as recomendações dos especialistas, tá certo? Então, eu vou comentar aqui com vocês só as principais, só os tópicos mais importantes, os hot topics, tá? Então, o primeiro deles que eu queria comentar com vocês são as epilepsias. Então, as recomendações de uma forma geral para esses pacientes portadores de epilepsia é que se eles têm uma crise de escape banal, aquela crise simples que durou ali 30, 60 segundos, aí depois ele foi acordando e ficou bem, crises de escape, não ir ao pronto-socorro, fica em casa, tá? Então é importante que você converse isso com seu paciente, esclareça e explique que ele só deve ir ao pronto-socorro em caso de ou crises, claro, se o paciente nunca teve crise e passou a ter, claro, ele tem que ir ao pronto-socorro, ou em pacientes que já são sabidamente epiléticos, aqueles pacientes que têm crises prolongadas, aqueles pacientes que têm crise por vários minutos, mais do que 5 minutos, ou crises reentrantes, crises muito próximas uma da outra, ou sem recuperação do nível de consciência. Nesse cenário, é claro, tem que ir ao pronto-socorro, tá certo? O segundo cenário, pessoal, são os pacientes portadores de cefaleia, certo? Aqueles pacientes, por exemplo, enxaquecosos, né? Esses pacientes, eles devem evitar a todo custo pronto-socorro. Para isso, você deve bolar um cenário de analgesia domiciliar, digamos assim, tá certo? Então, converse com o seu paciente e explique que ele não deve ir ao pronto-socorro para tomar analgesia na veia e bole com ele uma estratégia já pré-estabelecida, né? Seu fulano, se você tiver uma crise de enxaqueca, no começo da crise use um abortivo, aí você pode passar para ele um anti-inflamatório que tenha, digamos, uma ação mais rápida, como o cetorolaco de trometamol, que é sublingual, né? Ou como, por exemplo, o meloxicam, que também tem algumas apresentações sublinguais. E se não passar com esses anti-inflamatórios sublinguais, tem os triptanos, que tem vias de administração spray nasal ou até injeção subcutânea ou via oral mesmo, tá? E tem também sublingual, o triptano sublingual. Então estabeleça com eles protocolos de analgesia domiciliar, mais dipirona e triptano se não passar, né, como resgate, tá certo? Dessa forma esse paciente não se expõe desnecessariamente a um ambiente contaminado que é o nosso pronto-socorro. Outro tópico interessante é dentro da neuroimunologia, que é a minha principal área de atuação, que são os pacientes portadores de esclerose múltipla e neuromielite óptica. A maioria desses pacientes, eles têm algum grau de imunossupressão ou imunomodulação, então eles entram sim como pacientes no grupo de risco, tá certo? E tem algumas orientações interessantes, tá certo? Aqui vai muita recomendação de especialista para os colegas que trabalham diretamente com essas doenças. Então a minha recomendação é que se você tenha um paciente nesse contexto, que você entre em contato com um colega que está cuidando e acompanhando desse paciente, porque é uma decisão muito individualizada, caso a caso, e utilizando, logicamente, do bom senso. Então, as recomendações gerais é que esses pacientes eles mantenham os tratamentos, as drogas modificadoras de doença, tá? Os interferons e o glatirame mantenham, os comprimidos, né, as drogas via orais, que é o fingolimod, a teriflunomida e o dimetilfumarato, eles devem continuar usando, só que devem monitorar a taxa de linfopenia, a taxa de linfócitos, tá certo? E as medicações injetáveis, o natalizumab, que é um anticorpo monoclonal anti-integrina alfa-4, ele é feito a cada 4 semanas, ele é feito de mês em mês. Os pacientes que estão no começo do tratamento com o natalizumab, dentro do primeiro ano, o ideal é que eles mantenham a infusão a cada 30 dias, tá? E aqueles pacientes que estão usando já de longa data, já tem mais de ano utilizando o natalizumab, o recomendado, se o paciente estiver bem controlado, sem surtos, é que ele faça uma infusão espaçada, ao invés de a cada 4 semanas, ele faça a cada 6 semanas, tá? E os pacientes
usuários de rituximab, alemtuzumab ou ocrelizumab ou cladribina. Esses pacientes, se for possível, eles devem ter a sua dose postergada, tá certo? Mais uma vez, análise cada caso a caso, utilizando bom senso, tá? Um segundo tópico bem interessante que vale para todos os médicos generalistas aqui no caso, é a questão da pulsoterapia, certo? Isso válido para qualquer paciente que necessite de pulsoterapia. Pessoal, a pulsoterapia ela é um tratamento imunossupressor. Então, naqueles dias que o paciente fez a pulso e alguns dias depois, algumas semanas depois, ele vai naturalmente ter a sua imunidade diminuída. Então, submeter um paciente desse a uma pulsoterapia no olho do furacão, no meio de uma pandemia como essa que a gente está, pode ser um risco até considerável. Então, quando a gente vai decidir se pulsa ou não o paciente, nos dias de hoje, diante da nossa pandemia de Covid-19, as recomendações de especialistas, na verdade, são: você vai analisar se o surto ele é grave ou leve, se a manifestação do paciente tem grande repercussão funcional ou pouca repercussão funcional. Se o paciente tem pouca repercussão funcional, você vai explicar logicamente isso para ele e a tendência é que você não pulse o paciente. Mas se o paciente tem uma repercussão funcional moderada a grave, aí você vai pulsar o paciente correndo esse risco e aí, claro, você vai explicar para o paciente para ter os cuidados redobrados, triplicados ou quadruplicados, né? E por último, a questão da vacinação para a influenza H1N1. A recomendação é que esses pacientes com doenças autoimunes, eles façam sim a vacinação para a influenza. Mais uma vez, eles são considerados pelos especialistas como grupo de risco e a recomendação é que eles façam a vacinação, claro, longe de surtos ou de infecções. Não adianta você vacinar o paciente se ele está com surto da doença ou se ele está com uma infecção urinária, tá certo? O ideal é que você dê um tempinho e o paciente esteja bem assintomático para tomar a vacina, tá? E para finalizar, pessoal, o último tópico, esse de utilidade pública, é o tópico relacionado à neurovascular, aos AVCs, tá? Então, existem alguns autores que estão ponderando um possível aumento da incidência de AVC isquêmico na nossa epidemia atual do Covid-19, utilizando como, de novo, plausibilidade biológica, a tempestade de citocinas, funcionando como um fator pró-trombótico, né, e aumentando assim o risco de surgimento de novos AVCs isquêmicos, aumento de incidência na população geral. Então, estamos aguardando trabalhos para verificar se realmente há esse aumento de incidência de AVC. A questão é que já tem alguns artigos que demonstram que vários hospitais estão observando uma redução da quantidade de pacientes com AVC. Veja bem, o que é que está acontecendo? A gente está passando por uma pandemia de Covid-19 e os hospitais não estão mais recebendo pacientes com AVC. Será que esses pacientes pararam de ter AVC? Claro que não, né? Esses pacientes continuam tendo AVC apesar da pandemia. Com ou sem o Covid-19, esses pacientes continuam tendo AVC, pessoal. E por que esses pacientes não estão chegando ao hospital? Provavelmente porque há uma orientação geral de não ir ao pronto-socorro. Então, muita calma nessa hora, é preciso orientar corretamente os nossos pacientes. Em vigência de AVC, o paciente tem que ir o mais rápido possível para o hospital. Lembre-se, pessoal, que o tratamento hiperoagudo do AVC isquêmico passa pela trombólise e pela trombectomia. Se esse paciente fica em casa esperando melhorar, ele vai chegar num hospital ou muitas vezes vai ficar sequelado em casa e vai perder um possível benefício de tratamento que poderia minimizar as sequelas, tá certo? Então, claro que a gente deve evitar o pronto-socorro, mas tem situações que tem que ir, não tem jeito. Uma delas é o AVC. Então, como utilidade pública, recomendem aos seus pacientes, né? O AVC, ele continua acontecendo e o paciente deve ir ao hospital normalmente, tá certo, pessoal? E outra polêmica que eu reforço aqui, vocês devem ter ouvido falar, a questão do uso dos IECAs, né? Então, teve alguns colegas que estavam comentando sobre suspender IECA. Bom, por enquanto não há evidência científica que justifique a suspensão dos inibidores da enzima conversora do angiotensinogênio, como enalapril e ramipril e etc., e os seus primos, tá? Então, os pacientes usuários de antihipertensivos da classe de IECAs, eles devem manter o uso normalmente. Não temos evidência ainda para suspender essas medicações. Tá certo, pessoal? Então, resumindo, galera,
cenas dos próximos capítulos, tá? Eu estou falando aqui para vocês hoje, eu tenho certeza que na semana que vem vai ter algum artigo novo mostrando alguma relação do Covid-19 com alguma manifestação neurológica. Então vamos ter calma, tá? Não vamos deixar a emoção tomar de conta, vamos tentar ser um pouco racionais, né? E fazer análise crítica dos artigos que estão saindo, tá certo? Será se realmente esse vírus é capaz de ter uma neuroinvasividade? Bom, se você perguntar a minha opinião pessoal, eu diria que, como ele é muito semelhante ao SARS-CoV, o irmão mais velho dele, né, tem uma homologia aí genética de quase 80%, acredito que há realmente, como eu comentei com vocês, uma plausibilidade biológica. É possível sim que esse vírus tenha uma neuroinvasividade, mas deve ser uma porcentagem muito pequena dos casos. Afinal de contas, temos milhões de casos de Covid-19 e quantos relatos que nós temos de encefalite? Pouquíssimos, 1, 2, dá para contar no dedo de uma mão, tá certo? Então realmente muita calma nessa hora e vamos analisar com cautela, com frieza os próximos artigos aí que vão sair nas próximas semanas e próximos meses, tá certo, moçada? Foi um prazer ter conversado aqui com vocês, tá bom? Um abraço e vamos lá, seguir firme e forte. Estamos no fronte contra essa pandemia do Covid-19. Valeu, moçada.